o que tem nesse fundo. Já falamos sobre os tipos, tijolo, papel e fundo de fundos. Então a gente vai falar um pouco o que tem nesse fundo. Quando você investe em fundo de tijolo, você vai saber onde você está investindo. Aqui, por exemplo, aqui você tem toda a categoria dele, escritórios, shopping center, agências bancárias, prédios industriais, galpões logísticos e hotéis. Na hora de você escolher um fundo de tijolo, existe dentro dele o portfólio que compõe a carteira dele. Então você vai observar quantos por cento ele investe em escritórios, você vai observar quantos por cento ele investe em shopping center, você vai observar quantos por cento ele investe em agências bancárias, prédios industriais, galpões logísticos e hotéis. Aí você fala assim, só é possível, porque ele mesmo, no relatório dele lá, na hora que você vai pesquisar para você investir, tá tudo detalhado, quantos por cento ele investe em cada um desses aqui. Existe fundo de tijolo que o forte deles é esse aqui, shopping center. A maioria na carteira dele, a maior porcentagem está em shopping center. Outros, a maior porcentagem em agência bancária, prédios industriais, galpões logísticos, hotéis. Então, você observa aonde está a maior porcentagem dele, onde se concentra o maior volume dele que ele investe, e aí você observa o que é viável para você. Por quê? Porque você vai observar no mercado, por exemplo, quando estava na fase de pandemia, lockdown, todo mundo em casa, escritórios não estava muito em alta, ou seja, houve uma vacância muito grande em relação às locações de escritórios, hotéis também ficaram mais vazios, ou seja, quando se fala em vacância, vazio, já deriva daí, é vazio. Por exemplo, eu estou num fundo, investi no fundo de tijolo, onde boa parte dele, ele investe na parte de escritórios, salas comerciais. E na época da pandemia, do lockdown, onde esses locais ficaram bem vazios, ou seja, não tinha muito rendimento, você não recebeu muito, ou seja, houve uma vacância muito grande, ficou vazio muitas salas e ainda está tendo esse problema e ainda vai permanecer por um período ainda. Shopping center, por exemplo, porém, se a maior porcentagem dele vai para salas comerciais, houve uma queda na valorização desse fundo. Se não for e a maior porcentagem já está na parte de galpões logísticos, então significa que houve um equilíbrio. Por quê? Porque houve muita compra pela internet e esses galpões são galpões logísticos onde existe como que eu posso dizer, a desova dos produtos que estão ali. Se reúne ali os produtos para saírem, para ser entregue para os seus clientes. Por exemplo, galpão do Mercado Livre, onde concentra ali os pedidos dos clientes para serem distribuídos. Galpões da Magazine Luiza, Americanas e outros galpões também comerciais de outros tipos. É que esse é mais fácil para ser entendidos. Então, na hora de você escolher um fundo de tijolo, você observa lá, cada fundo de tijolo contém o seu portfólio, onde ele investe a maior parte do seu dinheiro. E aí você observa quais desses setores ela tem a maior parcela.
E aí você faz uma pesquisa rápida, como está a situação, parte de escritórios, de shopping. Agora mesmo as pessoas estão voltando aos shoppings, ou seja, o fundo de tijolo em shopping, ele já valorizou um pouquinho e tende a valorizar mais até o final do ano. Agências bancárias, por exemplo, teve uma fase aí que fecharam algumas agências bancárias, mas permanecem ainda. Se a maior parte é de agências bancárias, prédios industriais que são alugados para empresas e hotéis, e assim você faz a sua pesquisa. Muito fácil, muito prático, Google já te entrega tudo mastigadinho. Hoje o ser humano só fica sem informação se ele não tiver internet, porque se ele tiver internet, souber acessar YouTube e Google, ele tem tudo na palma da mão. Dentro do de tijolo existe um investimento na área de desenvolvimento. Na área de desenvolvimento. Então, o que acontece na área de desenvolvimento? É o seguinte, na área de desenvolvimento, ele pega o dinheiro investido e ele aplica em projetos que ainda estão na planta, e imóveis que ainda serão construídos. Sabe quando você vê aqueles apartamentos e você observa, você fala, eu vou comprar um imóvel na planta, que sai um pouco mais em conta, porém, no futuro, ele valoriza bastante. Hoje, eu acho interessante, você compra na planta e mais para frente ele valoriza. Quando ele estiver pronto, o valor dele já é outro. Se para quem compra na planta é para quem compra já pronto é outro. Então, é isso. Tem fundo de tijolo que investe boa parte em fundo de desenvolvimento. E aí tá lá no portfólio do fundo que você escolher. Depois eu vou mostrar como é que se escolhe um fundo, como é que analisa, onde você vê esse portfólio. E então, só que no caso do fundo de desenvolvimento, eu particularmente não acho interessante para mim no momento. Por que eu não acho ele interessante? No momento, eu acho ele, não só no momento, para mim, eu acho ele arriscado, porque ele é bem lucrativo, ele é muito lucrativo, porém, ele é muito arriscado. Por que ele é muito arriscado? Porque quando você compra um imóvel na planta, vamos supor, eu investi o meu dinheiro para a construção de um condomínio. O fundo investiu na construção do condomínio. Porém, existe várias situações que podem ocorrer, inadimplência, quem comprou ficou desempregado, precisou devolver o imóvel, teve que fazer o distrato, por exemplo, a gestão ambiental pode colocar empecilhos para liberar o terreno para construção. O que pode acontecer mais? Várias coisas podem acontecer aí nesse percurso. Então, eu não acho interessante. Pode demorar, passar do prazo da entrega dos imóveis. Então, o fundo de tijolo na área de desenvolvimento, eu não acho ele interessante. Para mim, no momento, não é interessante. Para quem está começando, não é interessante de maneira nenhuma esse aqui. Esses aqui são tranquilos, mas o fundo de tijolo de desenvolvimento não acho interessante, é opinião minha. Para mim, no momento, com o pouco conhecimento que eu tenho, não acho interessante. Então é isso. Portfólio do fundo de tijolo são a área de escritório, de shopping, agências bancárias, prédios industriais, galpões industriais, hotéis reais, tá? E também tem uma área que pode ser que tem fundos que investem na parte de compra, reforma e venda
de imóveis. Por exemplo, você vai investir em um fundo e eu vou dar exemplos depois de cada fundo e a área de cada um, a área onde ele atua com mais força de cada um. Por exemplo, tem fundo que ele compra imóvel mais ali velhinho, reforma e vende. E com o lucro dessa venda é dividido para os cotistas, para quem é investidor desse fundo. Lembrando que, na minha opinião, fundos imobiliários é bem tranquilo de se investir. Hoje se tornou prático para se investir. Você não precisa de muito dinheiro para investir, você só precisa de boa vontade